Tudo bem, dona Marlene? Você pode falar seu nome completo, sua idade? Sim, é Marlene André Meira, A idade? 61 anos. Muito bem. Qual é a sua experiência em relação à educação? De estudar à noite, né? Hoje a gente chama de educação para jovens e adultos, mas como que chamava? Como funcionava a metodologia do professor? Como que era? Na primeira instância, eu entrei no telecurso, fiz telecurso um bom tempo, depois passei para o supletivo. Aí você estudou à E noite? aí foi à noite. Como que era? Era bom, era bem aproveitado, principalmente o telecurso, dava para pegar mais, que era de tela, né? Agora, já o estudo normal, assim, no supletivo, dava sono. Entendi. Porque chega assim já cansada do serviço, no dia a dia, né? É cansativo. Mas a dinâmica do professor era ruim quando era. Tinha professor que era meio devagar. Mas era todas as disciplinas? Não era todas as disciplinas, não. Era mais disciplina que eu me lembro era geografia, que ele sempre chegava meio... Né? Infelizmente chegava de fogo, né? Não chegava meio alteradinho, mas era só final de semana, sexta-feira. Aí tem um desconto, né? Mas durante a semana era uma boa, dava para pegar bem a aula com ele. Porque ele vinha estressado de uma escola, como que fala? Uma outra educação assim, particular, uma aula particular que ele dava durante o dia Daí ele já vinha crianças, estressado. né? Com adolescente, aí ele chegava estressado. E que horário que era que você estudava? Quando Era das 7 às 10h40, das 19 horas às 10h40. E era um só professor ou você via outros professores? Cada hora um intervalo de professor. Então era tipo uma disciplina para cada professor. Sim, era história, matemática, português. Como chama aquela outra? Inglês ainda não tinha na época. Não. Não, inglês não. Era matemática, português, ciências, geografia. Geografia, né? E quais que você mais gostava que o professor era legal, bacana? De história, que ele conversava bastante, enfim. É a história mesmo. E como que era? Você fazia registros no caderno, escrevia bastante? Escrevia bastante. Uso do quê? Uso do caderno e mais o que ele usava? Ou ela? Apostila. Apostila. Então era apostila, caderno, lousa, Isso. Explicação, E leitura. a explicação, a leitura. Que era bacana. Era muito bacana. E o de geografia também, Geografia ele escrevia muito também. Eles adoram escrever, né? Geografia e história. Era uma história na lousa. Muito bacana. Enfim, e aí era muito bom. prova? Fazia prova? Sim. Inclusive fui expulsa numa prova uma vez. Ele me pegou colando de história. Então era o mesmo esquema da escola em si, mas era um pouco mais maçante por causa do trabalho de dia, certo? Que você via. Mas nem sempre estava cansada. Tinha uns professores que animavam vocês? Sim, animava. Mesmo a gente cansadão, todo mundo cansado, todo mundo chegando do serviço. Mas era gostoso. Era gostoso? Você aprendeu bastante coisa? Aprendi bem. Porque de lá, a única coisa que eu não consegui até hoje, não vou mentir, né? É a história, é a matemática. Matemática sempre me pegou desde lá, desde essa época. Entendi. Mas é por causa da metodologia do professor ou é porque você não conseguiu Não consigo mesmo pegar. Entendi. A verdade é essa. E como chamava? Não pode falar, continua. Telecurso, né? Os primeiros cursos, primeira experiência foi no telecurso, depois eu fui pro supletivo. Certo, muito obrigada, então. E qual você acha a importância disso? Foi bacana? É muito importante. E até hoje eu me arrependo de não ter tido oportunidade de estudar à noite, que meu pai não permitiu. Porque se meu pai tivesse permitido, talvez eu tinha pegado a matemática, né? Naquela época eu era mais nova, dava para pegar. Mas aí com o passar do tempo, eu consegui, graças a Deus, até hoje eu gosto muito de todas as matérias que eu aprendi,
deu para pegar. Mas agora a matemática tá difícil, tá? E a última agora. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir pôr a mão no meu histórico. Certo. Já que Então, eu não agora tive um dia, né? Quando eu era mais jovem. Mas Então eu agora acredito que você ainda vai dar tempo. agora você pretende fazer seja, certo? Antigamente chamava eliminação de matérias, que é Sim. um ranço, uma parte do EJA, Uhum. certo? Então é que a prova que sai todos os anos. Então, beleza. Sim, Então é eu muito pretendo importante fazer. se tivesse. Tá bom, muito obrigada. Então, esse foi o depoimento daquela época chamava supletivo, né? Sim, Ou supletivo e telecurso. telecurso. Tá bom, muito obrigada, E já dona. tinha telecurso na época na televisão. De madrugada eu assistia antes de ir trabalhar. Legal. Pegava uma boa materinha, né? Verdade. Estudei bastante pela televisão. Depois eu fui ao vivo, né? Com o Pessoalmente. professor lá, que é importante. Uns não tão bons, né? Por causa do estresse da profissão. E outros bem. Inclusive, esse que eu tô te falando de geografia, o Enio, até hoje eu lembro o nome dele, Enio. Ele chegou a dar aula também no Tofik. Uma vez eu encontrei ele no Tofik. Ele passou, como sempre, estressado, até falando sozinho. Eu falei, meu Deus, ele não mudou nada. Eu fiquei pensando. Eu ainda falei, nem vou cumprimentar ele que pega mal, senão ele vai falar, tá fazendo aqui. Se encontramos um dia no telecurso, não, no supletivo, e ele estava lá. E ele é super corrido, né? Por isso que ele era estressado, né? Dava aula de manhã particular, à tarde com o pessoal do Tofik, à noite com a gente. Então, era puxado. É maçante, Né? Sim, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, tá? E é isso. Deixa eu dar a última palavrinha. Eu incentivei, aliás, muitas pessoas da nossa família. Hoje são até formados. O Valdo é formado, a Simone, Sim. né? O Chico chegou a fazer, mas aí não deu tempo, né, dele se formar, né? Mas enfim. E eu estou tentando trazer o Neca e o marido da Amanda, né, para fazer esse supletivo. Certo. Supletivo não, esse EJA. Isso. E eu